E imagina só a seguinte cena. Você tem um bilionário, mas a fortuna dele, de um jeito completamente inexplicável, cresce cada vez que alguém entra lá no cofre e tira uma quantia. Uma matemática que não faz o menor sentido, né? Zero sentido. Quebra qualquer regra da economia. E, bom, é exatamente com essa imagem meio absurda que a gente inicia a nossa imersão de hoje. Antes de mais nada, que a paz e a graça de Deus abençoem ricamente o dia de todos que estão ouvindo. É muito bom ter a companhia de vocês. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui para essa análise. Porque hoje a gente vai entrar no assunto, vai destrinchar um tipo de riqueza divina que estilhaça totalmente a nossa lógica humana. O nosso alvo hoje é o capítulo 19 de um livro maravilhoso que tem provocado, assim, reflexões muito profundas por onde passa. É um livro que mexe com as estruturas, sabe? Demais. É o livro Manso e Humilde, do autor Danny Ortlund. E a gente vai focar bem fundo nessa seção específica da obra. E a missão da nossa imersão hoje, o grande objetivo, é justamente desmontar aquela visão limitadora que a gente tem. E às vezes é uma visão até mesquinha, né, que a nossa mente humana projeta sobre a bondade do Criador. A gente sempre quer enquadrar Deus na nossa régua. Exato, na nossa régua de escassez. Mas o texto do Ortlund nos força a olhar para as engrenagens teológicas, para a estrutura do que realmente significa aquela afirmação de que Deus é, nas palavras da própria Bíblia, rico em misericórdia. Não é só um adjetivo poético. De uma figura de linguagem bonita. Isso não é um cartão de visitas divino, sabe? Nós estamos lidando com a mecânica da própria essência de quem ele é. E o autor faz isso de um jeito brilhante. E o Ortlund nos guia por um caminho muito peculiar para chegar nessa essência. Ele nos leva lá para o capítulo 2 da Carta aos Efésios, mas ele faz isso através das lentes de um teólogo lá do século XVII, o Thomas Goodwin. Um gigante da teologia, diga-se de passagem. Um gigante. E a gente precisa dar um contexto aqui, porque o Goodwin não era só, um cara que escrevia livros. Ele era alguém que passou a vida inteira mapeando obsessivamente a psicologia da alma humana. E a natureza de Deus, né? As duas coisas. Exatamente. As obras completas dele, só para o pessoal ter noção, tem 12 volumes imensos, é uma leitura super densa, e o volume 2 inteirinho é dedicado a analisar só esse capítulo 2 de Efésios. Um volume inteiro para um capítulo. É muito detalhe. Sim. E tem um fato que o Ortlund aponta que é muito curioso. Quando Goodwin chega no versículo 4, que começa com aquela frase, mas Deus que é rico em misericórdia, ele simplesmente pisa no freio. Ele trava ali, né? Trava de vez. A velocidade da análise dele cai drasticamente. Ele passa a dedicar, sermões e mais sermões para essa única frase. É meia dúzia de palavras. E ele não sai do lugar. Mas então, essa pausa abrupta do Goodwin tem uma razão cirúrgica. Se a gente observar a arquitetura que o apóstolo Paulo montou em Efésios, a gente vê um raciocínio lógico que é inquebrável. Olha só, os versículos de 1 a 3 apresentam o problema absoluto da humanidade. Que é a morte espiritual. Isso, a gente estava morto. Aí a gente pula para os versículos 5 e 6, e eles apresentam a solução final, que é a vida dada por Deus. Mas o versículo 4 fica ali no meio, ele funciona como um pino de aço, sabe? Que segura toda a estrutura. Ele faz a ponte. Ele faz a ponte porque ele não diz o que Deus fez, ele diz o porquê. Ele responde à pergunta mais perturbadora da teologia de todas. Por que a gente foi resgatado, em vez de ser simplesmente deixado para arcar com as consequências óbvias das nossas próprias escolhas? Porque seria o justo, né? Seria o natural. Mas a resposta de Paulo é que essa intervenção acontece porque Deus não é pobre. Ele não é classe média na moeda da misericórdia. Ele é rico. E olha, o Ortlund aponta algo na linguagem bíblica aí que, passa batido quase sempre. Em nenhum outro lugar das Escrituras, Deus é descrito como sendo rico em qualquer outra coisa. É um detalhe muito forte. É muito forte. A palavra rico está colada exclusivamente à misericórdia. E aí que entra aquela analogia do bilionário que eu falei no começo, e é onde a minha mente dá aquele tilt. Porque o livro sugere que, diferente de uma conta no banco, onde cada saque vai baixando o seu saldo, as retiradas que a gente faz quando a gente falha, quando a gente peca e precisa de perdão, essas retiradas acabam aumentando
a fortuna divina. Parece impossível. Matematicamente não faz sentido nenhum. Como é que o nosso erro, a nossa miséria, pode deixar esse bilionário ainda mais rico? Qual que é a mecânica por trás de um negócio desse? Para entender essa mecânica, a gente precisa fazer uma distinção vital. É a diferença entre o que Deus tem e o que Deus é. A nossa confusão mental toda acontece porque a gente trata a misericórdia como se fossem uns trocados no bolso de Deus, sabe? Como se fosse um recurso limitado. Exato. Se fosse uma posse, um atributo secundário, teria um limite claro. O estoque uma hora ia acabar. Usei muita misericórdia hoje, acabou. Mas a tese do Goodwin, que o livro resgata de forma tão linda, é que a misericórdia é a natureza mais profunda do Criador. É a própria essência. Então não é uma transação financeira. De jeito nenhum. Derramar misericórdia é simplesmente Deus sendo Ele mesmo, na expressão mais pura e autêntica. Cada vez que a miséria humana demanda misericórdia, o cofre não se esvazia. É uma oportunidade para a essência divina se expandir, se exercitar, entende? Tô entendendo. Claro que o texto mantém o equilíbrio teológico. Ele lembra que Deus também é perfeitamente justo, Ele é santo, Ele tem oposição real ao mal, mas a misericórdia reflete o coração mais íntimo. Então, quando o perdão é liberado, Ele está agindo na forma mais natural dele. Sabe o que me veio à cabeça agora, ouvindo você falar? A figura de um músico virtuoso. Tipo, imagina um pianista de classe mundial. Boa. Quando ele senta num piano de cauda para tocar uma sinfonia super complexa, o ato de tocar não esgota o talento dele. Não é que ele tem menos talento depois do show. Pelo contrário, né? Pelo contrário, a execução da música é a própria coisa que expressa e que expande a identidade dele como artista. Então, assim, gastar misericórdia seria Deus exercitando o seu talento principal, a sua natureza. Nossa, é uma ilustração excelente. O talento do pianista não diminui quando ele toca. A identidade dele brilha com muito mais força. E da mesma forma, a riqueza de Deus não é um montante lá, estático, que diminui com o uso. É uma glória viva. Fica mais radiante quanto mais é exigida. Mas vem cá, se essa é a natureza estática, qual é o motor? Porque assim, se a misericórdia é a represa cheia, o que faz com que as comportas se abram e essa água venha atropelando tudo na nossa direção? O próprio texto de Efésios parece dar a dica logo na sequência, né? Mencionando o imenso amor. Sim, o imenso amor é a força motriz de tudo isso. E o Goodwin tem um conceito muito particular sobre esse ponto. Ele se recusa a aceitar aquela ideia de que o amor de Deus é só uma espécie de tolerância passiva. Aquela coisa de, vou aturar essa humanidade chata. Isso, a paciência resignada de quem respira fundo e aguenta, sabe? O Goodwin classifica isso como um amor invencível. E a lógica causal dele é bem direta. À medida que esse amor formidável sobe e ferve no coração de Deus, a rica misericórdia desce até a humanidade. O amor é a temperatura e a misericórdia é a ação. Exatamente. O amor é o motor quente e a misericórdia é o braço estendido que alcança a nossa fragilidade na prática. O livro usa o exemplo de um pai terreno para ilustrar bem isso. Ele descreve como que o instinto de um pai ou de uma mãe emerge com força total quando vê um filho sendo acusado ou passando por alguma aflição, né? Só que, sendo muito honesto, aqui eu preciso fazer uma provocação, porque isso desafia toda a nossa lógica de justiça humana. E como desafia? A gente entende perfeitamente o sangue de um pai ferver para defender um filho que é inocente, que está sendo injustiçado. Mas o texto do Ortlund vai muito além da inocência. Ele afirma que esse amor divino emerge com força mesmo quando a ameaça é resultado da própria tolice do filho. E quando a acusação é completamente justa. Pois é. E, espera aí. Se uma criança quebra uma regra de propósito em casa, o instinto natural dos pais é a disciplina. É o afastamento temporário, o castigo. Não é uma explosão de carinho. Como que o Goodwin justifica a ideia de que Deus reage com mais amor quando a acusação seja levantada pelo diabo ou pelas consequências é 100% merecida? Esse é o exato momento em que a teologia puritana entra em choque frontal com o nosso senso comum.
de mérito, sabe? A gente opera na base do merecimento. Mas o Goodwin argumenta que o amor de Deus é tão fixo, tão visceralmente enraizado na natureza dele, que qualquer acusação atua como um catalisador. E não como um repelente. Isso. Não afasta ele, mesmo que a acusação seja super justa, mesmo que o seu erro seja inegável e você mereça a culpa, a resposta dele não é recuar o afeto. A fragilidade extrema, mesmo que ela causada pela sua própria estupidez, ela se transforma na oportunidade perfeita para ele abençoar de forma ainda mais contundente. Caramba. É o princípio médico levado às últimas consequências. Pensa num bom médico. Ele não vai sentir aversão pelo paciente se a doença se agravar porque o paciente foi negligente e não tomou remédio. O médico vai intervir mais forte ainda. Perfeito, o agravamento da doença puxa desse médico um nível de cuidado ainda maior. A miséria atrai a misericórdia. O afeto de Deus não esfria por causa da nossa culpa. Ele se agiganta para engolir a culpa. Só que assim, para esse amor precisa ser tão agressivo, tão invencível e até quase irracional aos nossos olhos, isso leva a gente para uma conclusão meio perturbadora sobre o lado de cada equação. Para exigir um resgate desse tamanho, a situação da humanidade tinha que ser um cenário de catástrofe total, né? Quão grave é a nossa condição para necessitar de uma mobilização tão drástica? A gravidade é justamente o que torna o versículo 4 de Efésios tão genial. Porque se a gente olhar para os primeiros 3 versículos ali do capítulo 2, a gente vê um diagnóstico que destrói qualquer otimismo humano. É barra pesada. É muito pesada. A condição descrita pelo apóstolo Paulo não é de alguém que estava correndo, tropeçou e precisa de uma ajudinha para levantar. Não é alguém que é ignorante e precisa de um professor. Ou alguém doente precisando de xarope. O texto diz, com todas as letras, que a humanidade estava morta. Morta. Não doente, morta. Morta. O pecado não era tipo um buraco na pista que a gente caía sem querer. O pecado era a própria estrada asfaltada, onde a gente dirigia super confortável. Era o fluxo normal e inexorável da existência. Seguir a nossa inclinação natural era seguir a correnteza da rebelião. O estrago não era parcial, era letal. E quando descrições tão radicais assim sobre a escuridão do coração humano são feitas, a resistência da nossa parte é quase imediata, né? É muito natural que quem esteja escutando isso agora pense, mas isso não reflete a realidade de todo mundo. Eu conheço pessoas ótimas, tem gente que nunca cometeu um crime grave, são cidadãos exemplares que cresceram num lar super bem estruturado. E aí? É a famosa objeção das pessoas boas, né? Pois é. E o Ortlund lida com essa objeção usando o próprio apóstolo Paulo como um estudo de caso fenomenal. Porque o Paulo é tipo o paradoxo ambulante da Bíblia. Na carta dele aos Filipenses, ele apresenta um currículo moral impecável. Ele diz que era o fariseu perfeito, irrepreensível segundo a lei. Um aluno nota 10. Nota 1000. Mas aí, escrevendo a Tito, esse mesmo homem, o nota 1000, afirma que era insensato e escravo de paixões destrutivas. Como que duas realidades tão opostas coexistem na mesma pessoa? Essa contradição aparente é onde o livro brilha. O Ortlund destrincha a ideia de que a nossa natureza corrompida pode se manifestar de duas maneiras. E as duas levam para o mesmo abismo. Tá, e quais são? A primeira é a mais óbvia, né? É quebrar todas as regras, viver de forma escandalosa, imoral, machucando todo mundo. É o que a gente pode chamar de mortos imorais. Mas a segunda maneira é muito, muito mais sutil e perigosa, que é quando o ser humano observa religiosamente todas as regras, constrói uma armadura moral perfeita. E se sente o máximo por isso. Exatamente. A pessoa faz isso movida por um orgulho profundo, uma necessidade de superioridade e de justiça própria. Esses são os mortos morais. Nossa, isso muda completamente o jogo. O morto moral é aquela figura clássica moderna do perfeccionista exausto, né? O tempo todo. Aquele cara que por fora tem uma vida que no Instagram parece maravilhosa, ele cumpre os deveres, ajuda na comunidade, paga os impostos, mas por dentro a cabeça do cara é consumida por julgamento constante, pela necessidade desesperada de provar o próprio valor e por um vazio espiritual que esmaga ele de noite. Você descreveu perfeitamente. Esse comportamento impecável muitas vezes é só uma estratégia hiper sofisticada que a pessoa arrumou para não precisar de Deus.
e para poder olhar para os outros de cima para baixo. E qual é o veredito clínico de Efésios para os dois grupos? Estão na mesma. Ambos estão igualmente mortos. Tanto o rebelde que destrói a vida com vícios, quanto o religioso arrogante que despreza o vizinho, os dois são cadáveres espirituais precisando de uma ressurreição. A misericórdia não faz distinção porque o nível de necessidade ali é 100% idêntico. Ou seja, a misericórdia emerge para curar a existência paralisada de todo mundo, destruindo aquela ilusão nossa de que o esforço moral gera vida. Isso mesmo. Mortos morais e imorais. Essa classificação nivela a humanidade inteira, arranca a gente de qualquer pedestal moral. Mas, avançando um pouquinho na nossa imersão, tem um abismo gigante entre compreender isso só na teoria e sentir isso na pele. A prática é outra história, né? É. Uma misericórdia abstrata, debatida aqui em termos teológicos, soa magnífica num podcast, numa sala de aula, mas conceitos abstratos não trazem nenhum alívio numa noite de insônia. Quando a ansiedade bate, o peito aperta e os erros do passado assombram a mente às 3 da manhã. Como que essa riqueza invisível desceu para o chão de terra batida da nossa realidade? Como que ela virou algo tangível? Para se tornar tangível, ela precisava de um corpo físico de pele e osso. E é aí que a gente entra no milagre absurdo da encarnação. O Ortlund traz para a mesa um outro puritano que eu amo, que é o Richard Sibbes. O teólogo da ternura. O próprio, ele dedicou a vida a entender a mansidão de Cristo. O Sibbes escreveu uma frase que define tudo. Ele diz: Cristo nada mais é que a pura graça revestido de nossa natureza. Então, se você quer saber qual é a aparência, qual é o tom de voz e como age essa misericórdia invisível de Deus, basta ler os evangelhos históricos. É só olhar para Jesus. Sim, a graça se materializou num homem real que caminhava por estradas cheias de poeira, que estendia a mão e tocava na pele de leprosos que ninguém encostava fazia anos, que sentava para comer com a pior escória rejeitada pela sociedade, sabe? Falando com uma doçura que desconcertava os marginalizados. A riqueza de Deus ganhou um rosto, ganhou suor e mãos calejadas. E o fato de ser uma manifestação física traz implicações colossais para a nossa noção de segurança. Porque, de novo, a gente sempre tem medo de perder essa graça. Aí o Ortlund constrói uma metáfora maravilhosa baseada ali no capítulo 2 de Efésios, no versículo 6. Que diz que os resgatados já estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. O verbo no passado, né? Já estão. A lógica que ele extrai dessa imagem é de cinema. Ele diz que para Deus revogar essa rica misericórdia, para ele cancelar a salvação de alguém, seria necessário invadir os céus, abduzir o próprio Jesus Cristo lá do trono de glória dele e enfiar Jesus de volta na tumba fria de José de Arimateia. É muito forte. É uma fusão. O destino humano está fundido ao destino de Cristo. Uma garantia que desafia o nosso trauma, a nossa constante expectativa de ser abandonado a qualquer momento, e entender essa segurança inviolável é o único remédio real para as duas grandes barreiras psicológicas que impedem a gente de descansar em Deus. O livro aborda isso de um jeito muito empático, trazendo 2 arquétipos de dor. E quais seriam? O primeiro é o da pessoa que foi vítima da maldade alheia. São as pessoas que sofreram abusos terríveis, que foram traídas covardemente por quem deveria protegê-las, pessoas que carregam cicatrizes profundas e olham para a própria história pensando: olha, se a minha vida é despedaçada é a prova da misericórdia de Deus, então eu dispenso. E aí a pergunta é: como a teologia responde ao sofrimento do inocente? E o que o livro propõe não é de jeito nenhuma daquelas respostas clichês de para-choque de caminhão, do tipo, tudo tem um propósito, tudo vai ficar bem. Jamais. A resposta do Ortlund é brutalmente realista e compassiva. A prova inegável da misericórdia de Deus não é a promessa de uma vida terrena sem dor. A prova definitiva é a própria biografia física de Cristo. Ele mesmo foi o alvo principal de falsas acusações. Ele sofreu uma violência física e psicológica extrema, foi traído com um beijo por um dos melhores amigos, e na cruz ele experimentou o abandono mais absoluto e cósmico que existe.
Ele sabe o que é a dor na pele. Ele sabe. A misericórdia não fica gritando lá de cima, dando conselho barato. Ela desceu no nível mais escuro do porão do sofrimento humano. Aquele que provou o gosto amargo da traição absoluta tem toda a autoridade e empatia necessárias para caminhar de mãos dadas no vale mais escuro com a pessoa que sofre, garantindo que o destino final vai ser de restauração. É a presença nele durante a dor e não só o passe de mágica para remover a dor, né? Mas o segundo arquétipo, porque esse talvez seja ainda mais comum na nossa realidade diária, é o cenário de quem não olha no espelho e vê uma vítima, mas vê o carrasco da própria história. É, o peso da culpa. Exato. É a pessoa que tem plena consciência de que jogou as oportunidades no lixo, que fez escolhas estúpidas que arruinaram o próprio casamento, a carreira, ou que foi acumulando milhares de pequenas negligências e sabotou o próprio caminho. O que essa riqueza divina faz com aquele que pega as bênçãos, olha para elas e joga na lama de propósito? A reação de Cristo para essa pessoa que desperdiça a misericórdia de forma desenfreada é derramar ainda mais misericórdia. Mas a gente volta lá para o nosso ponto de partida. Ele não é um gerente administrando recursos escassos da empresa. Ele não está preocupado em economizar graça hoje para a conta não fechar no vermelho amanhã. Ele é o bilionário infinito. Ele é um gastador celestial. Quando a repetição do nosso erro tenta, de tudo que é jeito, esgotar a paciência divina, a resposta que vem do céu é inundar o cenário com uma onda de graça 10 vezes maior, provando que a natureza dele sempre, sempre vai vencer a nossa fraqueza. Uau! Então, tentando juntar todas essas peças lógicas que a gente montou aqui hoje, a figura do bilionário cuja moeda é a misericórdia. O amor que vira um instinto mais agressivo quando a gente falha. O diagnóstico de que nós todos, morais e imorais, fomos resgatados do mesmo poço de morte espiritual. E essa segurança irremovível forjada na carne de Cristo. Qual é o impacto prático e final de tudo isso na nossa mente? Olha, o impacto final tem que ser uma reconfiguração completa da nossa geografia mental, sobre onde a gente acha que Deus escolhe morar. O ser humano tem uma tendência crônica de achar que Deus só visita as áreas bonitas e limpas da nossa vida, os domingos de manhã. Mas o Ortlund conclui com uma beleza ímpar que as nossas regiões de mais profunda vergonha, aqueles locais de remorso que a gente tranca 7 chaves para ninguém ver, não são quartos de hotel onde a misericórdia passa uma noite rápida, limpa a bagunça superficial e vai embora correndo. Não são. Não. Esses lugares sombrios e quebrados são, na verdade, os lares permanentes onde a Sagraça escolhe fixar residência. A implicação disso é monumental para nós. A sua falha não faz a presença de Deus recuar. Ela atrai a presença de forma magnética. O livro nos deixa com uma certeza de que, no fim das contas, quando toda a fumaça da história baixar, a humanidade vai olhar cara a cara para o coração de Deus e vai chorar. Chorar de um alívio profundo, chocada ao perceber como era minúscula, ridícula e injusta a visão que a gente tinha dele. Nossa, essa conclusão altera assim, os fundamentos de como a gente opera a nossa vida no dia a dia. E isso deixa no ar uma reflexão muito provocativa, algo bem profundo para cada pessoa que está nos acompanhando ruminar no silêncio do coração hoje, se a vergonha persistente que a gente carrega não assusta e não afasta o Criador, mas é exatamente o material bruto com o qual ele prefere trabalhar. Como é que isso muda a forma como o ser humano vai lidar com o próprio erro? Porque o erro vai vir. E quando a próxima falha inevitavelmente acontecer, será que a nossa tendência vai continuar sendo a de correr para a escuridão, vestir a máscara bonitinha do morto moral e tentar esconder a fratura? Ou será que o nosso erro vai passar a ser visto como palco iluminado, onde essa riqueza inesgotável e incompreensível vai brilhar mais uma vez? É um questionamento que inverte de ponta cabeça toda a nossa lógica do medo. Inverte mesmo. É libertador. E com essa quebra de paradigmas fantástica, nós temos um aviso excelente para vocês. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Com certeza, ainda tem muita camada profunda do Ortlund para a gente explorar juntos na próxima imersão. Exatamente. Nós vamos continuar a destrinchar os tesouros dessa obra no nosso próximo encontro.
Foi um privilégio enorme investigar essas verdades com vocês hoje. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe todos os ouvintes.